Boa tarde, eu sou o Rodrigo Carvalho. Hoje eu vou trazer aqui uma história de um senhor que por dias de hoje você pode achar que é besteira, mas eu tenho observado que muitas pessoas estão sufocadas com dívidas, com financiamentos, cartão de crédito, cheque do limite especial do banco, várias contas abertas. As pessoas não sabem mais o que fazer da vida. Elas vivem sufocadas. A palavra é sufocadas. Eu vou trazer uma história aqui de um senhor chamado Raimundo. É um senhor simples, mas com uma grande sabedoria. Aprendeu com o pai dele e o pai dele aprendeu com o avô. Nunca teve tanta riqueza, não era um cara muito bem sucedido, mas ele tinha algo que hoje em dia as pessoas não têm mais. É a paz. A paz de você deitar na tua cama e você não ficar se preocupando com o que você vai fazer, como você vai fazer para pagar suas contas, o que você vai fazer mês que vem, porque o que você ganha já não dá mais para suprir as necessidades da sua família. Você vive angustiado, é uma alegria artificial. As redes sociais estão cheias de pessoas que parecem estar bem, mas não estão. Pessoas depressivas, pessoas que realmente precisam de ajuda, porque a mídia, o marketing, ele impulsiona você a comprar, e sempre o mais novo, o lançamento é melhor, e você vive com essa ansiedade do dia a dia. Eu preciso comprar, eu preciso ter, porque a minha amiga, porque o meu amigo tem, porque fulano tem. Então eu vou contar essa história para vocês. É uma história simples, mas pode ser que ajude você e você esteja nessa situação hoje em dia. Eu sei que você pode falar, não, Rodrigo, mas cara, hoje em dia tá muito caro as coisas, né? Antigamente era mais barato. Só que antigamente as pessoas, elas pensavam muito antes de comprar algo. Então eu vou contar a história de um senhor chamado Raimundo, que é do interior de Minas Gerais. E ele aprendeu com o pai dele. E se você seguir essas regras, talvez você consiga sair desse sufoco que você vive hoje em dia. Que a pior coisa é você nem receber o teu salário e já tá todo comprometido. E o pior, às vezes o que cai na tua conta não dá para pagar todas as tuas dívidas, você tem que fazer empréstimos, usar o cartão, limite, e você vive sufocado. Raimundo era um trabalhador rural, né? Quando ele tinha 15 anos de idade, ele começou a trabalhar com o seu pai na lavoura. Então, quem trabalha na região rural sabe que toda semana, né, o empregador ali, né, vamos dizer, o fazendeiro, ele te paga por semana. Chega aos sábados, ele te paga, né? Às 5 horas da tarde ali, você pega aquele dinheiro, né? Antigamente era assim, né? Hoje em dia não sei como funciona. E o pai dele pegava aquele pagamento e ele tinha 5 envelopes. Então ele pegava ali aquele dinheirinho, que não era muito, né? Ele tinha 4 filhos, mas a esposa dele também não tinha renda, né? Só cuidava da casa. Então ele separava ali 4 envelopes em cima da mesa, chamava os 4 filhos, chamava a esposa e falava assim, olha, sentem aí. Era como se fosse uma regra, né? Uma regra a ser seguida. Ele já fazia questão de chamar. Então ele colocava ali o envelope da comida, colocava o envelope da casa, colocava o envelope das roupas, colocava o envelope dos medicamentos, caso eles precisassem, ficassem doentes, e também o envelope de guardar. E toda semana ele fazia esse ritual, toda semana. Raimundo foi o único que aplicou, dos 3 irmãos, aplicou essa regra. Quando ele chegou com 18 anos, ele chegou pro pai e falou assim, pai, eu preciso de uma bicicleta. E eu sei que o senhor tem ali o envelope de guardar e o senhor poderia me emprestar esse dinheiro, tá? O senhor sabe que eu trabalho e então assim quando eu receber, né, eu te pagarei.
Só que o pai, sabendo que ele era um cara muito gastador, ele queria ensinar uma lição pro filho. Ele queria ensinar algo que hoje em dia os pais não ensinam mais aos filhos. Entendeu? É o que? A paciência. A paciência de você esperar algo. Não dá tudo assim de mão beijada, porque os pais hoje em dia dão tudo de mão beijada para os filhos, e os filhos não dão valor em nada. Crescem pessoas que não têm mais. É o famoso fast food, entendeu? É aquela geração do mimimi que só sabe reclamar. As pessoas não têm mais paciência, entendeu? Então ele queria ensinar uma lição pro filho dele. E ele falou: filho, espera um pouquinho. Eu vou ali pegar o envelope de guardar. E o filho já ficou feliz, né? O filho já falou: pô, vou conseguir minha bicicleta. Vou conseguir minha bicicleta. E ele voltou com o envelope. Quando ele voltou com o envelope estava vazio. Ele falou: a partir de hoje esse envelope é seu. Falou: pô, pai, mas eu pensei que você ia me emprestar o dinheiro. Ele falou: não, faça o seguinte. Receba o teu salário e comece a guardar. Nem que seja pouco, mas não sobra nada, pai. Não, alguma coisa você tem que... E faça o seguinte, recebeu, já tire e depois receber tuas contas. E ele começou a fazer isso. Aí o terceiro, o quarto mês, ele foi lá falar com o pai dele. Pai, eu acho que não... Cara, não tem significado nenhum isso aqui. Você aprendeu alguma coisa? Ele falou: eu aprendi que é muito difícil não mexer nesse dinheiro. Porque todo mês eu quero pegar esse dinheiro, mas eu lembro que o senhor falou pra mim a vida inteira e eu não mexo. Só que eu acho que isso aí não vai levar a nada. E daí passou 5, 6, 7 meses, ele já tinha metade do dinheiro da bicicleta. E quando chegou no último mês, né, o 12º mês, ele tinha quantia para comprar a bicicleta. Ele foi lá e comprou a bicicleta. Aí o pai dele falou bem assim: olha, agora você vai dar valor, porque foi com o suor do teu rosto, entendeu? Se eu tivesse te dado, você não ia aprender isso. E aquilo ali o Raimundo levou para a vida, né? Ele falou: não, vou fazer desse jeito. Ali ele conheceu uma esposa, constituiu família, né? Antes dele casar, ele comprou um terreno, fez a casa dele, tudo desse com esse método assim de guardar. Ele sempre foi um cara, né, honesto, nunca deveu nada para ninguém, nunca foi por Serasa. E ele teve 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. Aí passou-se anos, né? Passou-se 20 e poucos anos, o filho dele já era casado, já tinha filhos. E chegou para ele e falou: pai, preciso de 15 mil reais. A mesma situação que ele, outrora, né, há muitos anos atrás, ele pediu pro pai dele a bicicleta. E o filho dele pediu ajuda para ele. Pai, eu tô desesperado. Tenho 3 parcelas do meu financiamento da casa, não consigo pagar. Tenho o meu carro que eu não consigo pagar mais, o banco vai tomar. São várias situações e eu não consigo liquidar essas contas. O senhor tem que me ajudar. O senhor tem que me ajudar. Ele falou assim: olha, filho, eu vou te ensinar uma coisa que o meu pai me ensinou. Eu vou fazer melhor, eu vou te ajudar, mas eu quero que você aplique essas coisas que eu vou te ensinar. Foi lá, pegou 5 envelopes e fez a mesma coisa. Comida, casa, roupa, remédio e o envelope de guardar. O filho dele olhou, né? E a filha dele também estava do lado olhando, assim. E o pai começou a explicar para ele como é que era, como é que você fazia e tal, não sei o quê. O filho pegou os 15 mil que o pai emprestou, foi lá, pagou tudo, começou a fazer 2, 3 meses e esqueceu. Só que a filha olhou aquilo ali e pegou para ela. E começou a fazer. A filha começou a aplicar aquilo que o pai ensinou. Então, ele tirou uma conclusão com aquilo. Que disciplina não é para qualquer pessoa. A disciplina na tua vida financeira, você tem que conquistar aos poucos. Porque quem não guarda no pouco, não vai guardar no muito. Se você ganha pouco e não guarda, quando você ganhar um salário alto, você também não vai guardar. E você sempre vai viver sufocado. E daí, naquela época, um radialista, né,
chamou ele para fazer uma entrevista, porque ele era um cara referência ali, um cara que nunca tinha ido, né, pro Serasa, né, e nunca tinha devido para ninguém, é um cara certo, sabe aquele cara certo, assim, que, cara, não tem esse negócio, eu vou pagar amanhã, o cara pagava na hora. Chamou para ele e falou, pô, o senhor podia dar uma dica aqui de, né, falar sobre finanças? Ele deu risada, né, falou assim, senhor Raimundo, qual que é o segredo? Qual que é o segredo de ter uma vida que o senhor tem, assim? Eu vejo que o senhor é um cara alegre, um cara feliz, um cara com paz, e as pessoas não têm mais isso hoje em dia. Ele deu risada e falou, não tem segredo nenhum. São 5 regras que você tem que aplicar na sua vida. A primeira, o dinheiro que você não vê, você não gasta. O dinheiro que você não vê, você não gasta. A segunda regra é o seguinte, primeiro você se paga. Quando você recebe, você já tira uma quantia, antes de tudo, sabe? Antes de tudo. E já guarda. Porque você tem que se pagar. Porque o dinheiro que caiu na conta não é teu mais. É o dinheiro que você tem que pagar a tua prestação da tua casa, o teu carro, a alimentação, a escola do filho. São tantas coisas que esse dinheiro você acha que é teu, mas não é teu. Esse dinheiro é dos outros. Então, se você não guarda um mês, é um mês perdido. Porque você nem se pagou. Você pagou tanta gente, mas você não se pagou. Está entendendo? A terceira regra é o seguinte. Se você precisa financiar, você não pode ter. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas querem muitas coisas. Mas será que realmente aquilo ali vai te fazer bem? Será que realmente você tem condições de pagar aquele carro, aquela casa ou qualquer coisa que você queira? Entendeu? Às vezes aquilo ali vai te comprometer toda a tua renda e os imprevistos aparecem e isso pode te prejudicar. Então é mais fácil você juntar durante um tempo e comprar à vista. Eu sei que não é fácil, levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não vou ficar 3 anos de a pé, né? Só que pensa comigo, quando você compra à vista, você tem desconto e depois que você tem um carro, ele não é só a prestação, ele tem a manutenção, é o pneu que gastou, é a troca de óleo, são inúmeras situações que acontecem. E se você já comprometeu quase a tua renda ali, como é que você vai conseguir manter? Entendeu? A quarta é o seguinte, os ricos, eles compram tempo, os pobres compram coisas. Você pode ver que tá cheio de gente aí, cheio de coisa arada. Cara, é muita acumulação de coisas que nem usam, nem precisam, entendeu? Então, compre só o necessário. E não compre assim, por impulso. Faça o seguinte, você precisa comprar determinada coisa, espere para o outro dia, ou espere daqui 2 dias. A maioria das coisas que você tem para comprar é por impulso, às vezes nem precisa. E depois você vai esquecer e você vai acabar não comprando. Isso daí faz você não criar dívidas. E a quinta é que você aplique essas coisas que eu te falei e ensina os teus filhos, os teus familiares, por quê? Porque você tem que ensinar pelo exemplo e não com palavras, porque é fácil eu falar aqui e eu não exercer o que eu estou falando. Mas quando a pessoa vê que aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é honesta, aquela pessoa nunca ficou devendo para ninguém, os filhos, os parentes, eles tomam você como exemplo. Eles vão falar assim, pô, o Rodrigo ali, ó, tá certo, o cara não é rico, mas é o cara que ele é certo. Ele tem palavra. Se ele falar que ele vai te ajudar, ele vai. Se ele falar que vai te emprestar, ele vai. Porque isso aí vale muito nos dias de hoje. As pessoas não têm mais palavra. Então, o conselho, você não obriga, você só oferece. Você oferece o conselho, a pessoa quer seguir, ok? A pessoa não quer, infelizmente, não tem o que fazer. Beleza, meus amigos? Eu fico por aqui, sabe? E agradeço a quem ficou até esse momento aqui.
E eu peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem. Obrigado. Fui. Valeu.